eu costumo afirmar que o azeite extra virgem de oliva, tal qual está sendo elaborado hoje no mundo, da forma como o brasileiro está fazendo, é o alimento funcional mais importante que temos à nossa disposição, não só pela sua composição saponificável, que são os ácidos graxos, aonde prevalentemente é o ácido oleico, que tem a sua composição majoritária nos azeites. Então, na natureza, não há nenhuma fonte de gordura monoinsaturada em maior concentração do que a própria azeitona, ou seja, toda a gordura extraída da azeitona, seja o azeite de oliva, que é o azeite refinado, o óleo do bagaço da oliva, que é a segunda extração, como o azeite virgem ou extra virgem, em suas distintas qualidades, eles são essas gorduras extraídas da azeitona. No que concerne a lipídio, não há nenhuma mais saudável do que o azeite, justamente do que elas, vamos dizer, dessas 4 categorias, justamente pela sua composição em ácido graxo. Azeites extra virgens têm conteúdos de polifenóis em maior ou menor concentração, dependendo das distintas variedades da azeitona, da qual ele é extraído, como também do ponto de maturação. E isso é o que a ciência veio, então, a nos revelar recentemente, é que quanto mais verde uma azeitona, maior concentração de polifenóis, óleo cantal, óleo europeína, ela terá. Então, a partir do momento que a lipogênese, que é a biossíntese da formação do ácido graxo, tem continuidade dentro da fruta enquanto ela está na árvore, que aí vai a informação de que uma azeitona, uma vez que ela é tirada do pé, ela não amadurecerá mais e todo o processo de lipogênese é imediatamente cessado, ela começa um processo fermentativo. Processo fermentativo esse que o produtor tem o grande desafio de evitar, para que a acidez do azeite, então, seja baixa e que, então, aquele produto seja nutricionalmente mais rico. Da antiguidade até basicamente o final do século XX, o azeite era extraído de uma azeitona madura. É claro que houve períodos na história de que extraímos azeite da azeitona verde. Eu mesmo no Master em Azeites falo sobre a classificação no Império Romano, que já existia azeite extraído da azeitona verde. E eu tenho um livro também em português, um português antigo, muito difícil de ser lido, mas do século XVI, onde também houve experiências de se extrair azeite da azeitona verde. Mas nos últimos séculos, nos últimos 200 anos, eu estimo, a produção do azeite foi sempre resumida a se extrair azeite de uma azeitona madura, sobremadura, né? Inclusive, depois da colheita dela madura ou sobremadura, ela era colocada nas tulhas, nos armazéns, tulhas no português de Portugal, ou nos atrorres, como chamavam os espanhóis, aonde ela iniciava um processo fermentativo natural e o sumo da azeitona, então conhecido, era o sumo desta azeitona, de uma azeitona passada. O que a gente sabe, ainda não se provou nada ao contrário cientificamente, é que o processo fermentativo de alguns alimentos, embora possa produzir outros compostos que também são nutritivos, né, como o queijo, o pão, a cerveja, o vinho, então comemos vários alimentos fermentados. No caso da azeitona, a partir do momento em que ela começa a se fermentar, ela tem perda de valor nutricional. Então, o sumo de uma azeitona passada, de uma fruta fermentada, de uma fruta não tão bem cuidada, não tão fresca, é um alimento mais pobre nutricionalmente, embora sensorialmente muitas pessoas apreciem ele, porque ele é um azeite mais adocicado, é um azeite que tem um sabor muito característico de amêndoas, frutos secos, mas amêndoa mesmo. Ele não tem amargos nem picantes, pela total ausência, não total, mas pela baixíssima concentração de polifenóis, que são, então, bioativos importantes à nossa saúde. Então, o que a gente fala sobre a qualidade do azeite, e que eu aqui no Zona Sul, como vendedor dos azeites brasileiros, aonde o azeite Sabiá tem nos surpreendido pelo volume da venda, não é um volume nada muito grande, mas assim, tendo em vista o custo do azeite, como ele tem sido vendido, a gente tem visto que essa comunicação, que é o objetivo do canal, que é o objetivo do Master em Azeite, ela tem atingido o público consumidor e ela funciona. Por quê? O amargo e o picante, o frescor, isso seja maior ou menor intensidade, o frutado, não o frescor, mas o frutado do azeite, que se harmoniza em pratos de distintas formas,
Ainda que as pessoas estranhem, o que tem ocorrido é as pessoas estranharem, às vezes, o sabor de um azeite com as quais elas não estão acostumadas. E como aquele azeite é mais caro, muitas pessoas rejeitam de comprar e rejeitam a viver essa experiência. A gente comprar e pagar mais caro por um produto alimentar é mesmo uma escolha de consumo consciente. Porque muitas vezes optamos por pagar mais caro por um eletrônico, mas rejeitamos a pagar mais caro por exemplo, por um produto alimentar. Meu intuito como educador, e aqui eu reitero que eu sou um mero educador, é única e simplesmente introduzir que seja 1 litro de azeite de oliva na dieta do brasileiro médio. Somos muito poucos os que entendem azeite, e ainda aqueles que compram por preço. 99,5% das pessoas que compram azeite nesse país compram por preço. Então, a questão de explicar sobre a complexidade sensorial de um azeite sabiá e dos azeites brasileiros que estão sendo produzidos e dos azeites premium diz respeito a criar uma nova cultura. Porque não é possível que a gente pague tão facilmente R$ 200 numa garrafa de vinho e achamos caríssimo pagar isso por uma garrafa de azeite.